Ansiedade. O que é ansiedade para você? Meu nome é Sidney, sou psicanalista. Meu nome é Dayana, sou psicóloga da área clínica e a gente está aqui para desenvolver o nosso segundo vídeo, né, para falar um pouco sobre a ansiedade e a síndrome do pânico, né, que são sintomas e transtornos associados, e também relacionar tudo isso com a nossa sensação de presente, né, porque na verdade a ansiedade e o pânico está muito relacionado à apreensão que a gente faz com o futuro, né, por que a gente vive tanto o futuro e deixa de viver o nosso presente. O síndrome do pânico normalmente é diferente um pouco daquela sensação de um simples medo. O medo a gente tem de algo. Por exemplo, a gente tem medo de uma vaca, a gente tem medo de uma barata, a gente tem medo de um trovão, tempestade, assim por diante. A gente nomeia, a gente sabe. Quando a pessoa está numa situação de pânico, ela não sabe por que está com aquele medo, com aquela sensação, não sabe o que está acontecendo. E normalmente a pessoa é acometida, por exemplo, com ataque cardíaco, com suor, com medo de ficar ali naquele momento, quer fugir, não se sente segura. Lembrando que, trazendo um outro dado estatístico também para falar sobre tudo isso, né? O Brasil, a gente falou no vídeo anterior, que é depressão, o Brasil é o segundo país com maior caso de depressão. No caso da ansiedade, o Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo, né? Então pode atingir quase 10% da população, 9,8% o último estudo, né? Então de 100 pessoas, 10 podem apresentar esse quadro, né? E aí o que a gente ouve muito na clínica também, nos nossos atendimentos, né? As pessoas já chegam no consultório falando assim, eu tô ansiosa, né? Caiu nesse senso comum, né, da palavra ansiosa. E aí significa que a pessoa está se sentindo um pouco impaciente, um pouco angustiada, né? Mas a ansiedade, ela é muito mais que isso. A ansiedade vem sempre com aquela apreensão negativa do que há de vir. Quando você começa a pensar sempre no futuro, que alguma coisa ruim vai acontecer, um pensamento acelerado, repetitivo, né, que está bem relacionado a alguma coisa bem obsessiva, então é um sintoma da depressão. Esses pensamentos normalmente de ordem negativa que acabam minando, né, diminuindo a sua sensação de prazer, porque você não consegue viver o momento presente. Você só vive em função das coisas que estão para acontecer no futuro. E normalmente essas coisas sempre são negativas, né? A gente sempre imagina, se eu sair de casa vai acontecer um acidente, não posso viajar por causa disso, disso, disso. E agora então, com essa questão da pandemia, né, o quanto aumenta, né, essas características, esses medos, né, com relação à ansiedade. Como ela disse, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente não tem uma esperança para o futuro, a gente não tem uma expectativa, não é? Tudo aquilo que a gente tinha segurança durante toda a nossa vida, de repente se foi, não é? Tínhamos segurança, por exemplo, na ciência, tínhamos segurança na política, tínhamos segurança, de repente bastou um vírus para colocar tudo isso no chão. E isso cria uma certa ansiedade, isso cria um certo desconforto, uma certa insegurança. Como a gente vai agir diante dessas situações, com esse medo do futuro? Pensando nisso que o Sidney comentou, né, essa relação com relação ao medo do futuro, né, essa sensação de desamparo, né, desamparo porque as coisas saíram um pouco do nosso controle, né, com mais intensidade. Então, a síndrome do pânico, ela é uma complementação desses sintomas de ansiedade que a gente falou, dessa palpitação, dessa falta de ar. Só que normalmente a síndrome do pânico isso é descarregado no corpo de uma forma muito intensa, né? Tem pessoas que têm até parada cardíaca, literalmente por conta dessa descarga e não tem nenhum problema cardiológico. Né? Vai no cardiologista, a primeira coisa que a pessoa busca é um cardiologista e ele aponta, não tem nada. Procura um profissional da saúde porque pode ser algum caso de ansiedade ou síndrome do pânico. Porque vem essa sensação de desamparo, assim como na depressão a gente falou que o quadro característica é culpa, na ansiedade e na síndrome do pânico é uma sensação de desamparo. Você se sente desamparado. Imagina pessoas às vezes que perderam, né, o marido, né, separou ou faleceu, perdeu alguma coisa que era muito importante, às vezes um trabalho, então vem essa sensação de desamparo e aí vem esses gatilhos, né? De novo a gente já palavra gatilho com relação ao que gera, né, esses sintomas tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. Então é importante a gente estar atento a esses sinais. Mas a gente poderia
nomear alguns sinais. Por exemplo, uma irritação, uma constante irritação. A pessoa fica inquieta, não é? A pessoa não fica em lugar nenhum, nada está bom. Então, esses sinais vai mostrando que algo não está bem com a pessoa. Por exemplo, falta de concentração. Você não consegue ficar parado, você não consegue prestar atenção em nada. Você quer aquela sensação de querer fugir. Sempre aquela sensação de querer fugir, como se algo fosse acontecer, não é? Já falamos disso, a fadiga, não é? O cansaço, não é? A falta de sono, porque a pessoa está sempre preocupada, sempre com medo, sempre nessa expectativa, não se concentra, não consegue se descansar, não consegue dormir. Então é importante, como a Dayana falou, é importante quando você chegar numa situação dessa, ficar atento, você ou alguém que você conhece. Agora com a pandemia, você está vivendo mais perto dos seus, não é? Procurar a ajuda de um profissional da área da saúde mental, é muito importante. Uma outra coisa que a gente ouve bastante, né, principalmente isso que o Sidney está falando do pensamento, que você não consegue dormir porque você pensa em excesso. Né? São pessoas que falam, não consigo parar de pensar, é toda hora esse pensamento ruim aqui. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tenho força, eu me sinto cansada, eu não fiz nada, eu me sinto cansada. E aí eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo fazer alguma outra coisa. E aí a gente para pensar, né, e a gente trabalha isso com os nossos pacientes. Imagina você tá o tempo todo pensando. A energia sua, energia literalmente da palavra, né, que o nosso corpo queima, ela tá indo tudo pro pensamento. E a energia corporal tá baixa porque você não consegue fazer nada. Se você começa a tentar se impor uma pequena rotina, 10, 20 minutos, né, de uma atividade física, você começa a cansar o seu corpo. Você cansando o seu corpo e cansando a sua mente, isso entra em equilíbrio. Né? Então começa a dar um start aí para sua mente que alguma outra coisa está cansada. Esse cansaço físico, como a gente já falou, libera hormônios que são positivos para a gente e a gente começa a trabalhar também. Então, às vezes junto com a medicação é sempre indicada a questão da atividade física e de uma rotina de alimentação muito boa. Né? É outra coisa que é considerada. Certo que estamos num tempo atípico, a gente não pode sair, né? Estamos isolados, a gente tem que tomar essas atitudes para a gente se defender, se resguardar, mas a gente não pode deixar de encontrar uma forma de, por exemplo, fazer uma atividade física. Porque quando você também está fazendo atividade, pode até caminhar, não é? Pode dentro de casa mesmo. O importante é não deixar que o seu corpo seja tomado por uma falta de vontade de viver. Essa falta de vontade de viver é também um sinal de que algo não está indo bem comigo. E com esse momento que estamos vivendo, onde infelizmente o assunto morte é constante, a gente tem que se precaver muito dessas situações. E talvez, para a gente lembrar aqui, não esquecer, né, Dayana, que a ansiedade também ela pode ser alimentada, por exemplo, por contínuas notícias. Gente, nós não precisamos saber de tudo. Nós não precisamos, ao acordar, já abrir o celular e ver o que está acontecendo. Basta, é o suficiente o que a gente tem visto por aí. O máximo que vai acontecer, quando a gente está sempre em contato com as notícias, é você aumentar mais a sua ansiedade, é aumentar mais os seus medos, é aumentar mais a sua falta de confiança numa vida que pode melhorar, nas coisas que vão se ajeitando. Então, não tem necessidade de logo ao acordar ligar o seu celular e já entrar nas páginas de notícia. Estamos vivendo um tempo muito complicado, muito difícil. De novo, a gente precisa se precaver disso, encontrar outros modos de lidar com essa situação para não alimentar, para não dar um start, né, um início nas nossas ansiedades exageradas. Isso é muito ruim para a nossa saúde. E outra coisa, só para ir complementando essa questão do que ele falou, né, a síndrome do pânico, assim como o desamparo, ela está relacionada com uma sensação de morte. Né? Então as pessoas começam a ter pensamento, eu vou morrer, alguma coisa vai acontecer. Isso é um outro quadro característico do pânico, né, da síndrome do pânico, além dessas questões corporais. E essas notícias, como o Sidney falou, né, que a gente está a todo momento vendo, sendo bombardeado, né, tanto pela internet quanto pela televisão, depende do que você assiste aí em casa, isso vai
só aumentando, alimentando esses pensamentos que já tendem a ser muito recorrentes nesses quadros, né? Então é importante a gente encontrar outras formas de passar o nosso dia, né, de vivenciar os nossos momentos, de viver esse presente. A gente está tão ligado, as informações são sempre tão rápidas, né? A gente brinca que agora as informações do jornal é o último segundo, né? Olha a agilidade que a gente tem diante das coisas, último segundo, né? Tudo tem que ser muito rápido, né? Tudo tem que ser intenso, né? Naquele momento a gente não pode esperar para responder uma mensagem, a gente não pode esperar para poder ver aquilo que a gente quer ver, essa ansiedade mesmo, essa impulsividade para poder estar sempre atento, e isso faz mal, né? Porque o nosso corpo biologicamente não é preparado para isso. A gente é preparado para viver o dia, amanhã, a tarde, a noite. A gente estava até comentando, né? Como antigamente as pessoas que viviam na roça não tinham quadros de ansiedade. Por que não tinham, né? Porque tudo era programado. A pessoa ia plantar, ela tinha que esperar a chuva cair. Ela ia fazer o tempo da colheita, saber o tempo certo que tinha que plantar cada semente, e ela tinha que ter paciência para esperar 6, 3 meses. Hoje a gente tem mal paciência a gente tem para esperar um dia, né? Tudo passa a ser muito rápido, e isso é uma característica do nosso tempo, ruim ou não, é o que a gente vive hoje, né? Com o advento da tecnologia e da internet, principalmente, é onde teve essa mudança de quadro, né? E a gente percebe realmente que o número de ansiedade aumentou porque a gente vai nesse ritmo frenético também, acompanhando tudo. Eu tive a oportunidade de estudar filosofia, fiz teologia e fiz também mestrado em ciência da religião. Na Bíblia, lá no Gênesis, tem uma passagem muito interessante, pois Deus diz assim a Moisés, quando Moisés pergunta: a quem devo anunciar? Deus responde: eu sou aquele que sou. Olha que interessante, né? Ficar no presente. Eu sou aquele que sou. Não sou aquele que fui, nem sou aquele que serei, mas eu sou aquele que sou. Então, eis aí um remédio, talvez, para a gente viver esses momentos, né? Viver o presente, viver o agora, né? Agora, por exemplo, nós estamos gravando esse vídeo. Nós estamos aqui felizes, estamos alegres por poder partilhar e compartilhar com vocês o nosso conhecimento e ajudar, né? Esse momento agora. O que vem depois, a gente vai ver como vai ser. Então, é importante você, por exemplo, ao estar assistindo esse vídeo, estar com quem? Quem está na sua casa? Como é que está a sua vida neste momento? Então, viver este momento. Não ficar preocupado com amanhã, o passado já foi, o que importa é o presente. O futuro não existe, a não ser na nossa cabeça, na nossa imaginação. A gente agradece mais uma vez, né, a participação desse vídeo sobre a ansiedade. A gente espera poder ter contribuído um pouquinho com vocês, né, a respeito daquilo que a gente conhece. E também a gente fica à disposição, né, para estar ouvindo, tirando dúvidas de vocês com relação ao tema, né? E uma coisa que é importante a gente falar também: se percebe que isso está muito em excesso, está durando muito tempo, não demore para buscar algum apoio, alguma ajuda, né? Nem que seja conversar com alguém, ver se alivia também esses sintomas, como a gente falou no quadro da depressão. A linguagem, a fala é o nosso principal meio de extravasar aquilo que a gente sente. Então fica esse canal também de comunicação aqui que foi proposto, né, pela paróquia, para poder conversar dentro das nossas condições, das nossas possibilidades, para estar apoiando todas as pessoas mais próximas, né, dentro desse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma outra vez. Tchau.